Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. A gente é inundado todo dia, né? E que atrás eu tenho um monte de objetos. A gente vive numa sociedade que a gente chama de sociedade de consumo. Mas é uma sociedade de consumo que cada vez mais está se tornando mais consciente do que está consumindo. Está se tornando tão consciente que, de fato, aquilo lá que a gente chama de sociedade de consumo de massa, ela ocorre, segundo alguns estudiosos, como Alvin Toffler, na década de 50, onde realmente um objeto, ou seja, eu tenho um produto, um único produto, ele tem que ser consumido por todas as pessoas, ele é seduzido para ser consumido por todo mundo. Ou seja, se eu tenho uma caneta, aquela caneta, se você não tiver, acabou o mundo. Foi evoluindo essa sociedade de consumo. Hoje a gente tem muito mais ofertas de diferentes tipos de produtos e serviços para diferentes públicos. Você consome grandes volumes de produto, mas não necessariamente de um único produto. Você consome de vários produtos diferentes. Todos esses objetos que a gente fez aqui para o Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, né, para os cinemas, eles são pensados para aquele consumo naquele momento e eles têm muito valor simbólico. Por que a gente quer tanto esses objetos? Por que a gente deseja? Quais são os desenhos e os segredos escondidos nas formas dos produtos? Na função, na experiência, o que está em torno dele, imersão. Esse novo quadro chama Anatomia das Coisas e hoje a gente vai começar com ela. O grande ícone de polêmicas, de diversidades, que é a nossa querida Bárbara, ou Barbie. Essa boneca aqui da Mattel é incrível. E vamos fazer a anatomia da Barbie. Não se esqueça de dar joinha, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber mais notificação. Esqueça de ouvir nossos podcasts que estão muito legais. Toda quinta-feira a gente está entrevistando algum profissional de alguma área do design ou para a área dos negócios. Tá, a Barbie, eu tenho 4 Barbies, uma da minha esposa, outra da minha cunhada e tem aquelas duas aqui que são minhas mesmo que eu comprei. Esses objetos tem muitos estudiosos que chamam de artefatos. Esses brinquedos são artefatos, a estante é um artefato, a minha camisa é um artefato, o meu microfone é um artefato. A câmera que eu tô gravando aí, ó, é um artefato. E hoje a gente vai falar dessa loira bombástica. Barbie, ela nasceu em 1958 e quem criou ela foi Ruth Handler, que também foi uma das fundadoras da Mattel, ela e o marido dela, a família Handler. Agora a Ruth não vai mais casar comigo. A Barbie vem do nome da filha dela, que chamava Bárbara, e ela acaba dando o nome de Barbie em homenagem à Barbie, assim como o Ken é o outro filho dela e ela dá o nome pro namorado da Barbie. Do jeito que estão as coisas hoje, as pessoas já vão falar assim, então isso é um incesto, é um absurdo, igual aconteceu com o Luke e com a Leia. Galera, menos. Você homenageia o artefato com o nome dos seus filhos e aí vem alguém aí sempre falar politicamente correto, falar, isso quer dizer incesto, porque então a Barbie é namorado da Ken, mas a Bárbara e o Ken, eles são irmãos. Não vem com essa, tá? A Barbie, ela é um ícone muito importante do nosso século. Ela é talvez um dos artefatos mais iconográficos que tem. Em 2008, ela fez 50 anos. Em 2028, ela vai fazer 70 anos. Então, respeita a velhinha. Ela já passou por várias modificações, ela modificou várias vezes o rosto dela. Ela teve, eu acho que aí, o pessoal brinca que ela teve aí umas 4, 5 plásticas, mudando o olhar, mudando o jeito, mudando a expressão. Essa Barbie aqui, inclusive, que eu tenho na mão, que ela é aí da década de 80, tá? 80, começo de 90, ela é a Barbie que ainda tinha a boquinha aberta aqui, porque depois de um tempo eles tiraram, eles fecharam a boca dela. Tem um negócio muito legal, o olhar dela. Sempre tá olhando para um lugar separado, para outro lugar, não diretamente para o observador. A partir das novas Barbies, ela começa a olhar direto para o espectador. O que é isso? Isso faz parte, sim, de uma simbologia, empoderamento. Imagina quando alguém está desafiando você, alguém está olhando você. Imagina, sabe um bicho, quando você está querendo desafiar o seu cachorro e fazer ele te obedecer, o que você faz? Você fica olhando assim, atento para ele, até que um dos dois desvia um olho. Inclusive tem vários caras que fazem adestramento que falam que é assim que a gente bota respeito no bicho. Você fica olhando, 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 se ele desviou o olho, você ganhou respeito. Um ano após o surgimento da Barbie, vai acontecer o grande discurso do Kennedy sobre o homem indo para a Lua, quer dizer, pisando na Lua. E para a Lua já iam, né? A primeira sonda espacial, eu acho que vai em 56, se não me engano. A Sputnik, o primeiro objeto, né, que vai para o espaço e depois arremessam alguns objetos na Lua. Então o homem já tinha chegado à Lua, mas o homem nunca tinha pisado a Lua. E daí começa essa corrida espacial entre uma e outra, né? Como é que era o contexto histórico das mulheres na época? Elas eram criadas para serem esposas pós-guerra. Então, ali no começo da década de 50, você tem uma retomada onde você precisa de tanta mão de obra que as mulheres são permitidas a começarem a trabalhar. A Barbie, ela entra, então, no final dessa década, como sendo um objeto muito simbólico, não só por causa dela, mas ela é
um objeto que pela primeira vez na história existe uma boneca que não é uma boneca que vai pegar e ensinar a criança a ser mãe, porque vai entregar um bebê e ela vai ter que ficar ninando, mas é uma boneca que já é uma mulher formada, já pode ser uma inspiração para as crianças. E muitos de vocês já sei que tá falando, mas ela tem um corpo atlético, isso daí é um absurdo, fala sobre bulimia. Galera, menos. Existe toda a relação, mas ela só se torna esse alvo porque ela se torna relevante. Tem que entender uma coisa sobre objetos, produtos. Quando ele começa a cair em pessoas que gostam e pessoas que não gostam, no fundo, quem é designer devia ficar super feliz, a empresa devia ficar super feliz. Porque talvez tenha chegado naquele limite do, cara, tanta gente me conhece que até me criticam, que até botam o dedo para falar o que está de errado. A Barbie ela é um símbolo muito importante na década de 50, porque ela tira a menina para aquela brincadeira de ser simplesmente mãe e ser preparada para ser mãe. Todo mundo sabe que isso acontecia, isso é histórico, e ela se torna um ícone para falar que agora você tem uma mulher adulta que pode ser o que quiser. Inclusive, a Barbie já teve mais de 180 profissões diferentes. Uma menina na época, ela poderia brincar imaginando sendo outra coisa. Por exemplo, o que os meninos brincavam? Podiam brincar de soldadinho, os guerreiros tinham os aviões, eles podiam se imaginar sendo outras coisas. E a Barbie vem para revolucionar isso. Então a Barbie, ela é sim o símbolo de sua época, desse empoderamento. Então agora uma menina não precisava mais se olhar como mãe. Ela podia olhar uma mulher e falar, quero ser igual ela. Um ótimo documentário na Netflix que chama Brinquedos que Marcaram História. E tem um pouco mais da história da Barbie, mas vamos analisar ela como objeto como artefato. Ela é uma representação simbólica de uma mulher adulta. Uma das preocupações é falar, será que a menina vai sofrer a coisa sexual? É muito sexualizada e tal. Bom, vamos lá para os primeiros passos. Todo mundo tem essas questões sexuais embutidas. Não sou eu que estou falando, dá uma olhada no que Freud fala, no que vários psicólogos falam. Você tem fases na sua vida, fases de crescimento. E tem as fases sexuais que você vai descobrindo o corpo. Descobrindo seu peito, descobrindo sua genitália, descobrindo tudo isso. Isso faz parte do desenvolvimento. Quem coloca isso como sendo negativo, como sendo castidade, como sendo um problema, não é a criança. São os adultos interpretando isso. Então existe muito mais uma interpretação de problema nos adultos do que nas crianças, em relação à sexualidade. Tem outras questões que podem ser levantadas em relação a ela. Não sei se vocês sabem, mas você troca a roupa dela. Nudes agora, né? Essa Barbie, inclusive, ela tem várias articulações. Tem algumas Barbies que tem articulação na perna, que é uma articulação escondida, é muito legal. Só que se você observar, ela não tem nada em relação à sexualidade. Então não tem os bicos, os nipples, né? As definições específicas, ela tem mais a anatomia. A sexualidade, muitas vezes, pode estar na cabeça das pessoas. Lembra que a gente está numa década de 50. O desenvolvimento sexual que as mulheres tiveram aí nos últimos 50 anos, 60 anos, foi gigantesco. Os seus desejos pararam de serem considerados coisas impúdicas, coisas ruins, coisas do demônio, e começaram a ser simplesmente um desejo, não tem problema. Já acabou aquela era, né, da mulher, a mulher que tá a fim de sair com vários homens, ela é uma prostituta. Não é isso, tá? Não existe isso, isso é ridículo. As grandes polêmicas que ela tem é falar o quanto isso daqui acaba se tornando um exemplo de corpo que uma mulher tem que atingir. E a gente tem que falar coisas muito honestas. Não está só relacionado à boneca, mas está relacionado muito à cultura. Tudo isso que está em volta da gente, até a década de 80, as mulheres sendo salvas por homens em filmes, ela sendo uma figura frágil, até ter a grande transformação. Apesar de que a Ripley, né, do Grande Alien, ela aparece lá em 78, ela é badass total, então ela talvez seja a grande primeira emancipação dentro do cinema, assim, de cultura popular. A Barbie, ela acompanhou muito esse crescimento social, e quando a gente entra na década de 60, começou a se questionar por que a Barbie, por exemplo, as crianças começaram a questionar por que a Barbie tinha um namorado. O que o namorado representa? Representa o outro. Isso é símbolo de sexualidade. Não. Todos nós temos esses impulsos sexuais. A questão é o que você faz com eles. Se você abusa deles, cara, na boa, você é doente, você tem que se tratar. Essa é a minha opinião. Agora, se você sabe lidar com eles, você entende quais são os limites seu e o limite do outro. Isso tudo faz parte do jogo da paquera, do jogo da conquista. Quando se coloca a Barbie como sendo esse elemento central para a menina ela começa a se empoderar. Vocês entendem que na cabeça da criança, uma criança de uma década anterior, da década de 40, ela no máximo que poderia se imaginar era carregando um bebê. Agora, a criança ela pode se imaginar sendo uma mulher adulta. O que essa mulher adulta vai fazer? Ela vai desfilar?
ela vai ser enfermeira, ela vai ser médica, ela vai ser o que a criança quiser. Tem uma questão, galera, que é muito importante, que ela vira um ícone. Então, quem é a Barbie? A Barbie é esta loira que tem esse tamanho, que tem essas características. Tem até uma mulher aí que fez plástica para ficar igualzinha, que é a Barbie humana, né? Ela diminuiu a cintura, tipo, parece que se fosse fazer a proporção, a cintura da Barbie ia equivaler aí a 25 centímetros de cintura, tem um peito grande, tem um pescoço alto, ela representa uma coisa inalcançável. Vamos com calma, beleza? Tem que ir com muita calma para falar qualquer coisa. Não adianta eu vou olhar o objeto agora e falar, isso é um absurdo. Vocês sabem por que a Barbie foi feita desse jeito? E lembrando, tá? As meninas brincam mais com a Barbie com roupa, tá? Só para lembrar os meninos aí, ou lembrar as pessoas que as meninas brincam com a Barbie mais com roupa, tirando, colocando roupa e fazendo isso com ela. Então, na minha opinião, muitas coisas que as pessoas falam sobre o corpo, eu acho que os adultos têm mais um negacionismo do que as crianças. Não quer dizer que isso não pode influenciar, e eu acho que sim, tem que ter mudanças. E essas mudanças vieram sim, principalmente em 2017, são as fashionistas. São Barbies altas, magras, baixas, gordinhas, de outros tipos de países, né? Não só loiras, morenas. A Barbie se torna uma marca. Ela tem toda essa proporção porque um tecido, galera, as dimensões, a espessura é feito para nosso tamanho, para nossa proporção. Para a proporção da boneca, não funciona. Então, por exemplo, por que o pescoço é grande? Porque quanto mais foram colocando roupas, casaco, camisa, a espessura do material para a relação com ela é muito grande. Então aqui, minha camiseta aqui é fininha. Isso daqui perto dela é 10 vezes maior. A Barbie tá aí numa proporção de 1:6 mais ou menos. Ela não tem uma proporção exata. Ela foi criada, na verdade, para se pensar uma boneca de 30 centímetros, por exemplo, a relação cintura a cabeça, já é maior. A relação da cintura à cabeça de uma pessoa, ela geralmente é 2,5 cabeças. Aqui ela tem 3 cabeças de relação. Ela não é uma pessoa, ela é uma boneca. O pescoço, ele é mais alto para poder caber a roupa. A cintura ela é mais fina para cinturar a roupa, para a roupa poder caber por causa da espessura. Ela foi planejada para estar vestida, não despida. É quando ela tá vestida que aí as verdadeiras proporções começam a aparecer. Então a proporção não tá aqui, a proporção tá mais aqui. Mesmo assim, ela é muito magra, ela é uma representação simbólica, anorexia, e as meninas querem se ver dessa maneira. Tem essas questões, eu acho isso um elemento extremamente delicado, mas vamos lembrar que, falando com pedagogos, muitas vezes a criação de uma criança, de um indivíduo, ela está relacionada também a como os pais passam as coisas para elas. Então as proporções de cintura, pescoço, busto, elas são dessa forma para poder ficar bem, cair a roupa bem vestida. Ela é um manequim, onde eu vou vestir as roupas dela de várias maneiras diferentes. Então, o cabelo loiro, o olho, tudo mais, é uma característica de quem? Da Barbie. Tem que lembrar que a Barbie, ela é uma boneca, ela não é uma pessoa. Não me diga! Ela funciona melhor, as proporções vão funcionar melhor com as roupas que tem dela. E ela é a Barbie. A Barbie é esta loira, com essas características. Na indústria, esses objetos eles ganham sentido, ganham valor simbólico. A marca ficou maior que a boneca. A Barbie, a marca Barbie se tornou maior que a boneca Barbie. A Barbie não é mais uma pessoa, a marca se tornou algo maior do que ela mesma. E agora está se criticando por que a Barbie tem que ser desse jeito, por que ela não pode ter outras cores, outras formas. E dando uma pesquisada com o pessoal da Mattel, dando uma olhada, ele já tinha essa ideia de fazer ela com outra cor, cara, há pelo menos 30 anos antes de quando surgiram as fashionistas. A mulher ela vem se empoderando, vem ganhando o mercado, tanto que na década de 60 ela deixa de ser simplesmente a menina que só auxilia as profissões do Ken, e ela começa na década de 70 a ser empoderada. A grande primeira queda da Barbie acontece lá nos anos 2000. Ela representa vários dos crescimentos sociais, e hoje a Barbie pode ser tudo aquilo que você quiser. Inclusive é essa a grande frase dela: Barbie, tudo aquilo que você quiser. Não é tudo aquilo que ela quiser, tudo aquilo que você quiser. É esse empoderamento que dão para as crianças. Para quem é menina é a mesma coisa que falar, o He-Man, ele é muito musculoso, as crianças vão começar a querer tomar bomba para ficar bombadas. Galera, desculpa, não. Tá? A mesma coisa que culpar o videogame pela violência. Tem outras coisas que influenciam também isso. A gente tem que tomar cuidado? Tem, claro que tem. Sempre tem que tomar cuidado. Mas não pode levar tudo a ferro e fogo. Ela é um artefato do nosso tempo. Ela veio mudando de acordo com a geração dela. Ela veio se transformando, ela veio ganhando cargos. Ela, na verdade, se você olha o que a Barbie está fazendo,
ela acompanha a tendência que o mercado está acontecendo, não é a tendência que o mercado diz que está acontecendo. Isso que é muito legal nos brinquedos, isso que eu acho legal nos brinquedos. Por que eu gosto tanto de brinquedo? Porque ele não diz qual é a tendência besta dos adultos. Porque adulto, desculpa, tem tendências bestas. O que são tendências bestas? Ah, eu quero um iPhone. Por que eu quero um iPhone? Porque o outro tem. As crianças, em alguns fatos, elas são muito mais puristas. Elas querem ser legal. Se não for legal, elas não querem. Tanto que as empresas de brinquedos sofrem muito tentando fazer pesquisa, análise, entendendo o que querem. O documentário que eu comentei, tem lá falando sobre He-Man, que os caras eles fizeram uma pesquisa de mercado para tentar entender o que as crianças queriam, para poder criar o He-Man. O He-Man não surgiu simplesmente da cabeça de alguém, surgiu através de uma pesquisa, entrevistando crianças. E a criança, ela é pura no que fala. Lembra que tem muita gente que fala que a criança ela não tem filtros, ela é maldosa? Tem gente que fala que a criança é maldosa porque não tem filtros. Não, na verdade a criança só não tem filtros. Então, se ela não gosta de você, ela fala, não gosta de você. Mas ela tá errada se ela fala que ela não gosta de alguém? Quantas vezes a gente não sofre porque a gente está convivendo com alguma pessoa que a gente não curte? Então a criança ela tem isso muito puro. Fazer brinquedo para criança é muito mais difícil do que fazer roupa para adulto ou fazer objeto para adulto. E é a minha opinião de 21 anos de mercado, trabalhando em projeto. Criança é difícil, criança você pode imaginar um monte de coisa, vai mostrar para ela, não gostei, acho ruim, não gosto, não acho legal. Não é o que está na tendência, é o que elas desejam, o que elas olham. Óbvio que você pode ter algumas influências sim, eu não estou descartando a questão das influências, mas a criança é mais pura nisso. Para fazer um objeto para elas, você tem que entender. A Barbie, quando a gente fala que a Barbie ela representa a época dela, a Barbie é a época mais pura. É exatamente o que está acontecendo naquele momento. Não entender pura, a palavra pura, igual a palavra medíocre, né? Que todo mundo entende como, aí é ruim. Não, medíocre é ser mediano, tá na média. As crianças, elas estão observando, elas estão no momento. Por quê? Porque elas vão gerar as próximas sociedades. Hoje em dia, você falar sobre tecnologia, falar sobre mexer em objetos, em artefatos, falar sobre reciclagem, uma criança de 8 anos, ela olha para você e fala, tá, e aí? Fala mesmo, é óbvio, já tá dentro, ela está viciada, ela tá começando a se desenvolver. Um dia ela vai ficar adulta, espero eu que não fique viciada, mas infelizmente ela vai ganhar alguns vícios. Os brinquedos, elas são a representação simbólica disso. O legal da Barbie é isso, que ela como um objeto, ou os brinquedos, elas não estão falando aquilo que um adulto definiu, olha, isso aqui é moda. Ela vai estar definindo aquilo que a criança deseja, ela se imagina. A criança tem a capacidade de fazer essa imaginação. É que a gente, quando grande, é que perde essa merda aí, tá? É quando a gente fica grande é que a gente perde essa história de, quero imaginar que quero ser astronauta. Por que agora você não pode imaginar que você quer ser astronauta? Quando você era pequena, você podia imaginar que você queria ser astronauta. Mas o mais engraçado é que é a mesma coisa, porque hoje você se imagina o quê? Sendo CEO de uma empresa. É a mesma coisa. Mas ela se permite. Cara, não adianta o brinquedo ser legal, tá? Ser bonitinho e tal, a mãe gostar e a criança não gostar. Ela não vai brincar. Ela não vai querer. Né? Eu fico tentando lembrar quantas vezes a gente, quando criança, ganhou um brinquedo que a gente não queria, que não fazia nenhum sentido pra gente, e as pessoas falam, não, mas isso aqui é uma bola, muito legal, né? E você fala, puta, é outra bola, ou tipo, não quero. Ou olha, esse boneco aqui é muito legal, olha que boneco legal esse daqui, né? E tipo, o que eu queria era o boneco do He-Man e me deram o boneco, sei lá, de outro. Não era o que eu queria. Se ela não quer, se ela não deseja, ela não vai comprar. Um brinquedo desse não é um adulto que tomou a decisão de fazer o brinquedo. As empresas como Mattel, né, que tem, Barbie no guarda-chuva dela, Hot Wheels, Max Steel, tem a Monsters High, a Fisher-Price, tem tantas marcas no guarda-chuva dela, se preocupa com o que é importante para as crianças. Então faz uma pesquisa, entende isso daí, entende o que as crianças desejam e querem. Elas vão ali no cérebro da criança, elas vão ali entender quais são os desejos que elas almejam. E isso são pesquisas, isso chama pesquisa qualitativa. E para uma criança, ela não dá um sorriso amarelo e fala, gostei, ela vai olhar e falar, não gostei, joga fora. Você, mulher, quando for criticar a Barbie, preste muita atenção. Porque ela sim é uma representação simbólica desse empoderamento. Lembre-se que quando você tinha a sua Barbie, ela te ajudou muito a algumas coisas, tá? Eu não tô defendendo, não tô fazendo meia culpa. Ela tem os problemas dela e ela tem que se transformar. E ela foi se transformando. Aliás, ela é um outro exemplo de como ela foi se transformando e entendendo a época em que ela estava. Tá? É a mesma coisa que eu botar a culpa nos assassinatos que aconteceram, que são horríveis lá em Columbine. Aqui no Brasil mesmo aconteceu no shopping, né? O cara que saiu atirando dentro do cinema porque ele jogava... Os caras lá jogavam Doom, esse daqui jogava outra coisa lá, que esqueci o nome, é Ducky Nukem. E a culpa é do... Não é, galera. As crianças, elas têm que aprender a questão das perdas, dos ganhos. Então, se tem essa Barbie, explique.
Por que que ela é assim? Né? Entenda que ela é uma boneca, ela não é o que almeja ser uma mulher ideal. Já mudou isso muito. Hoje em dia você tem Dove fazendo propaganda diferente, falando que qualquer corpo serve. Você tem as próprias Barbies. E pra não falar aqui, tipo, só tô falando da boca pra fora. Há 4 anos atrás eu fui contratado por uma empresa que ia injetar uma Barbie, que é uma Barbie grandona, com um tamanho aí de 1 metro, pra fazer algumas modificações. Que modificações eram essas? Me mandaram essa Barbie e falaram, essa Barbie ela tem as proporções da mulher norte-americana. Eu preciso mudar as proporções dela para a mulher mais latino-americana ou sul-americana. Eu fui incumbido de mudar estas proporções, e são proporções sutis. E sabe quem definiu quais eram as proporções e baseado no quê? A Mattel. Ela se preocupou em transformar pequenas mudanças da boneca para poder produzir ela no Brasil. Teve coisas que teve transformação de 2 milímetros. Uma mudança pequena em tal região na coxa, uma mudança pequena na cintura. São mudanças que, assim, qualquer outra empresa do mercado vai falar, cara, na boa, bicho, eu vou ter que fazer mais um molde, pagar não sei mais quantos mil para poder produzir ela. Bicho, lança assim, puta dor de cabeça. Um monte de empresa que tá aí e que vocês acham legal pra caramba, ia falar exatamente isso. Não, cara, não. Quando a gente mudar radicalmente, a gente muda. Cara, eles se preocuparam em mudar um detalhe. Eu não tô falando da boca pra fora. Eu fiz essas alterações e essas alterações foram efetivadas e foi feito um novo molde para pernas, cintura, braços da Barbie. A única coisa que se manteve na Barbie foi o rosto. Tá? O resto teve pequenas alterações. E pequenas alterações você tem que fazer um molde para isso. Porque lembre-se, eles tinham molde lá nos Estados Unidos e podiam mandar trazer, replica o molde, porque eles não tem só um molde, tá? Lê do engano, que o pessoal acha só tem uma porrada. Manda dos moldes para cá, produz isso daí, bota umas roupas coloridas, umas roupas mais abrasileiradas, mais sul-americanas. Não, eles não fizeram isso, eles falaram, vamos mudar as proporções da boneca. Não é a Barbie que tá falando como a menina deve ser. A Barbie dá para a menina a capacidade de sonhar. No meu ponto de vista, o maior problema são os adultos falando, cintura fina vai fazer com que minha filha queira que tenha cintura fina. O quanto isso não influencia. Na verdade, a menina tá olhando e falando, não, pra mim é um vestido, foda-se. Então, o mais importante é a mãe colocar isso. Falar, você sabe que isso aqui é uma boneca, né? O que você tá fazendo com ela? Eu quero ser... Por que você vestiu ela de aeromoça? Porque eu quero ser aeromoça, eu quero ser piloto, eu quero ser astronauta. De repente, é em brinquedos como esse que você descobre o que seu filho quer ser. Beleza? Então é isso aí, não esquece, espero que tenham gostado desse vídeo. Dá joinha que isso é muito importante pra gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho para receber mais notificação, acompanhe a gente no nosso podcast que tá sensacional e até a próxima.